Você sabia que existe algumas perguntas que quando nós fazemos de forma profunda e melhor ainda, quando encontramos as respostas destas perguntas, a nossa vida muda. Teremos um sentido para viver e, claramente, viveremos uma vida que vale a pena viver. Salve Maria Puríssima, pessoal! É com muita alegria que venho a transmitir a vocês este vídeo onde quero nele dizer a vocês essas perguntas, que em realidade são 4. Tem muitas, mas 4 são as essenciais. E ao mesmo tempo eu quero dar a vocês as respostas delas. Estou mentindo. Não a resposta de todas. Quero profundizar na resposta de ao menos 2 delas. Você já deve estar aí curioso para saber que perguntas são essas, Antônio. E agora eu te dou e peço que você possa, em algum momento, escrevê-las e buscar a resposta. Busque verdadeiramente a resposta, porque senão sua vida vai ser muito ensimismada, muito simples. Te dou as perguntas e já vai pensando nas respostas. Essas são a primeira. De onde eu vim? Qual é a minha origem? Eu vim, como nos ensinou quando era criança, que foi uma garça, um passarinho que trouxe nós, como vemos nos filmes. Segunda pergunta: quem sou eu? Eu sou o mesmo que uma árvore? Eu sou o mesmo que um pinguim? Que uma arara? Quem sou eu? Tenho algo de especial que me distingue de ou outros seres vivos? Terceira pergunta: para que eu vim a este mundo? Qual é a minha missão? Qual é a minha vocação? Tem alguma finalidade para mim nessa vida? E vamos com a última, que é: para onde vou? Será que, como todos aqueles que eu já vi falecendo, foi levado a um cemitério e aí terminou a vida dele? Terminou no caixão, rodeado de flores? Porque se foi assim, infelizmente, miserável é a vida nossa. Agora, queridos irmãos, para dar a resposta ao menos das 2 últimas perguntas, quero que você tome a sua Sagrada Escritura no Evangelho de São João, capítulo 14. Capítulo 14, e aí vamos meditar o primeiro versículo. E olha o que nosso Deus começa a falar-nos, Jesus Cristo. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Que tem sentido esse versículo com tudo que eu venho falando até agora? Muito sentido. O primeiro é que quando nós não sabemos as respostas dessas perguntas que eu plantei para vocês, o nosso coração vai estar sempre inquieto, sempre angustiado, com dúvidas. E como tinha um santo grande da igreja, Santo Agostinho, ele vai dizer: Senhor, tu nos fizestes para ti. E o nosso coração não se tranquilizará, não se inquietará, não se calmará até repousar em ti. Como bem fez o apóstolo São João, que escreveu este lindo evangelho no coração de Cristo. Ele descansou no coração de Cristo na última ceia. E aí vem agora a resposta da última pergunta. Para onde vou? Vou fazer
uma introdução diante de ler, porque se eu tenho certeza, se você guardar não na memória da cabeça, mas do seu coração, estas palavras, tudo terá sentido na sua vida a partir de agora. E não estou fazendo propaganda enganosa, estou dizendo que é uma realidade vivenciada por muitos que, ao encontrar essa resposta, deram-se a vida, o sangue, tudo o que era necessário para tomar posse do que nosso bom Deus nos revelou. E que foi? Jesus Cristo continua: Na casa de meu pai há muitas moradas. Não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais comigo. Não vou ler outra vez para o vídeo não ficar grande, mas guarde essa mensagem, leia durante essa semana essa passagem. Vou preparar um lugar para vós. Quem disse essas palavras, meus queridos irmãos, não foi Maomé, não foi Buda, não foi nenhum desses que fundou, não foi Martim Lutero, que fundou igrejas e seitas e morreram e cadê? Quem disse essas palavras foi Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? É Deus. E Deus não mente. Deus não existe mentira, não existe nada de ruim nele. O que ele disse se fará. Jesus Cristo prometeu. E o que ele promete, ele cumprirá. Ele foi para a casa do Pai. Depois de quê? Depois de que ele tenha adquirido as chaves da porta do céu que estava fechada para nós pelo pecado de Adão. E ele foi abrir essas portas, e não só a porta do céu, mas foi preparar uma morada na casa do Pai Celestial para nós. Então, alegra seu coração. Lembre-se, você tem uma casa no céu, com o nome seu lá, João, Rodrigo, Sueli. Seu nome está lá marcado no céu. E quem nos corresponde, claramente, ficar com essa chave que recebemos no batismo, manter nossa alma limpa para quando morrer, não ficar no cemitério, que é uma mentira. Não, a única coisa que fica no cemitério são os ossos do ser humano. A alma é aquela que sai do corpo e vai ter o seu destino. Ou o inferno, se nós negamos esse céu, essa morada, ou o céu, viver com Jesus eternamente feliz, escutando músicas sublimes. E imagina, que vida boa será essa? Eu quero ir, e com a graça dele eu vou. E quero também chegar lá e não ver suas moradas lá vazias porque você deixou de ir para lá. E essa é a resposta para a quarta pergunta: para onde vou? Nós temos um destino predestinado por Deus, conquistado por Deus, o céu. Esta é a finalidade de todo ser humano. Não existe ninguém que nasceu para ir para o inferno. Deus tudo que criou, como diz São João, e neste consiste a salvação. Jesus Cristo disse: que conheça a ti, Pai, e ao teu Filho enviado. E o Pai não quer que nenhum deles se perda, mas que todos tenham a vida eterna. E citando outra vez Santo Agostinho, ele disse: Deus, para criar-nos, não dependeu de nós, mas para salvar-nos, infelizmente depende. Porque ele não rompe a nossa liberdade. Somos livres para aceitar essa salvação. Agora, queridos irmãos,
a terceira pergunta, que é: para que viemos a este mundo? Vai dar o Catecismo da Santa Igreja. Viemos para conhecer, amar e servir a Deus. A Deus e ao próximo, claro. E é nesse serviço participar, ou como diz esse texto de hoje, ir a possuir essa morada que ele nos tem guardado no céu. Também, claramente, não exclui a vida profissional, que cada um tem que conhecer a vida vocacional, a vocação matrimonial, religiosa, sacerdotal, que nada mais é que um meio para servir ao próximo, servir a Deus e ir para esse céu. E quero terminar, meus queridos irmãos, com uma meditação de um salmo que eu recomendei a vocês a semana passada para meditá-lo, e que hoje vale a pena meditar com vocês de modo rápido. Pelo menos para que você saiba que você, nesta caminhada a esta casa, a essa morada que Jesus Cristo foi preparar no céu para ti, você tem alguém que te protege, te guia, porque muitas vezes nós não sabemos bem o caminho para ir para o céu. Te guia, te protege, e te dá todo o cuidado. E quem é esse? Como bem está nesse ícone. Jesus Cristo, bom pastor. Por quê? Porque ele vai nos dizer, através do profeta, do rei Davi, escute e olha só. Como aquilo que eu vou te dar agora é a forma como você tem que viver para chegar nessa morada, que é basada em uma confiança muito fiel a esse bom pastor. Porque ele está contigo. Escute. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se você tem a Jesus Cristo como seu bom pastor, como seu Senhor, nada te faltará. Não digo comida, essas coisas pode faltar, mas o principal que nunca te faltará é a graça, a certeza de que um dia você se encontrará com Ele no céu. Em verdes prados Ele me faz repousar. É o que Ele quer fazer agora. Fazer seu coração repousar no coração dele. E ainda mais na vida eterna, que é onde você vai descansar de todas as suas fadigas, choros, lágrimas. Conduz-me junto às águas refrescantes. Repara as forças de minha alma. Pelos caminhos retos ele me leva, por amor de seu nome. É o que ele quer te fazer, levar para os caminhos retos. Ele quer te levar a que sua alma descanse. Por isso, nessa semana, faz todo dia, todos os dias, ao menos 20 minutos de meditação deste salmo e do versículo de 1 a 2 do Evangelho de São João, capítulo 14, para que essas palavras adentrem no seu coração. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estais comigo. Vosso bordão e vosso báculo são meu amparo. Aqui, se vocês não vão poder ver, mas Jesus tem um báculo. E é o que os pastores, os bispos levam na mão. E também os pastores de Jerusalém tinham uma vara. O báculo, que tem como uma vara, com um arco assim, servia para puxar a ovelha quando ela queria ser cabrito, quando ela queria sair do rebanho. E a vara era para bater nos lobos, nos animais que queria comer as ovelhas. E termina: preparais para minha mesa à vista de meus inimigos. Derramais o perfume sobre minha cabeça e transborda minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esta promessa final é o que o nosso Senhor hoje nos diz. Vou preparar um lugar para ti. Ele há preparado um banquete, preparado uma casa, uma morada para nós, que nos falta aceitá-la
e aceitar claramente como uma coerência de vida. E a regra ou a forma principal para poder seguir esta vida e chegar nessa morada, como é ser ovelhas, meus queridos irmãos. Uma ovelha, as características maiores das ovelhas é que elas naturalmente não têm defesa própria, não tem, vamos dizer, dentes que possam morder os seus inimigos. Ovelha não tem chifre, o que tem chifre são os bodes. Ovelha não tem, ou seja, é frágil. Ela necessita de um guia, necessita de quem proteja ela, quem cuida, quem coloca ela no rebanho. Assim, vos recomendo essa semana buscar ser ovelha e deixar esse bom pastor te guiar. E para que ele possa um dia, junto com todo o rebanho dele que já está no céu, dizer: Vem, pequena ovelha, toma posse da sua morada. E juntos celebremos esse banquete celestial. Salve Maria Puríssima, meus queridos irmãos e todos que me vejam. E até o próximo vídeo.